Boa tarde, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na minha vida, na tua vida e na tua casa. Que esta quinta-feira seja bênção na sua vida, é o que eu desejo de todo o coração. Eu quero orar com você antes de nós começarmos a falar sobre nosso Deus, sobre Ele, o Criador de todas as coisas. Oramos ao Senhor? Nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Tua bênção nesse momento sobre tudo o que nós formos falar, sobre a Sua grandeza, Seu poder. Revela a nós, Senhor, tudo aquilo que queres revelar, para que possamos, ó Deus, Te adorar, Te bendizer e engrandecer o Teu santo nome nesta terra. Abençoa a meu irmão, minha irmã, a todos aqueles que estiverem, Senhor, de uma forma ou de outra, Senhor, ouvindo este vídeo, vendo este vídeo, que a doce paz do Senhor esteja nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já estivemos no último vídeo falando um pouco sobre a minha conversão, sobre a minha vocação, o meu casamento, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Ele, sobre Deus, né? Porque é importante que nós conheçamos um pouco de Deus, embora nunca venhamos a conhecer a totalidade de Deus, porque Deus, é o Senhor, né? O nosso Deus, Ele sempre existiu, Ele nunca foi criado, Ele não é um ser criado, Ele sempre existiu e nunca morrerá e nunca acabará. Por isso que Ele diz: eu sou o que sou, eu sou o Deus, eu sou, é o verbo existir por si só. Então, não há criação de Deus, mas Ele existe antes mesmo de qualquer coisa criada por Ele, Ele já existia. Muito bem. E o mundo que nós conhecemos, que é a Terra, que nós conhecemos a Terra, aquilo que vemos aqui na Terra, esse mundo que nós conhecemos, que nós vemos, ele não se reduz à criação de Deus somente aquilo que vemos. Não, Deus é o Criador de tudo que vemos e o que ainda não vimos e possivelmente veremos. Então, Deus é o Criador de tudo. O mundo que nós conhecemos, que é a Terra, as coisas existentes na Terra, biblicamente falando, ela tem, nosso conhecimento bíblico da Terra é mais ou menos de 6.000 anos, né? 6.000 anos indo para 7.000, 6.000 anos. Então, o mundo não tem só 6.000 anos, porque o mundo criado por Deus, ele é muito mais do que o mundo da Terra. Deus criou muitas coisas antes mesmo da Terra. Então, vamos ver um texto da palavra de Deus que se encontra em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda em vida, e o exército dos céus te adora. Veja só o que Neemias fala sobre a criação de Deus, né? Eu vou repetir o texto só para você guardar bem a palavra. Neemias, capítulo 9, verso 6. E também há outras referências bíblicas que falam da criação do nosso Deus. Mas Neemias 9, 6 é bem claro. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra
e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida, e o exército dos céus te adora. Amém? Muito bem. Então o que Neemias fala? Neemias fala da criação de Deus. E ele começa falando, criou os céus, né? Céus aqui é uma região, é um lugar. Nós conhecemos céu e terra. Então são, genericamente falando, aonde mora Deus? Nos céus. Aonde moram os homens? Na terra. Então são regiões. Então a primeira coisa que Neemias fala, que Deus criou os céus, e depois ele diz o céu dos céus. Isso quer dizer que neste lugar, nesta região de céus, há o céu do céu. Então o nosso céu não é o céu que Neemias fala, não é o céu que nós vemos daqui da terra, esse azul, né, celeste, essa imensidão, né, de distância que muitas vezes os astronautas voam, né, navegam por esta região dos céus, né? Os céus não é este céu que nós vemos aqui da terra. Os céus é o lugar aonde está Deus. Deus é o Criador destes céus aonde Ele está. E Deus é o Criador da terra. Céus dos céus, quer dizer, este céu que Deus criou, existe um céu. Veja bem, como ele é, nós não sabemos. Porque mesmo a ciência, levando astronautas em distâncias longínquas da Terra, eles nunca entraram nos céus de Deus. Eles viajam, né, com seus foguetes, mas nunca entraram no céu de Deus, aonde está Deus. É muito claro isso, né? Porque se eles conseguissem entrar no céu de Deus, era fácil a gente ser transportado da terra para o céu de Deus. Mas existe um lugar chamado céu, aonde Deus está. Muito bem, veja que a palavra de Deus fala de outra coisa. Deus criou os exércitos dos céus. Veja, Neemias diz: fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Isto quer dizer que no céu existem outras criaturas, outros seres criados por Deus, os exércitos de Deus. E ainda diz a palavra de Deus, através de Neemias, Deus criou também a terra que nós conhecemos, né? Deus criou tudo que existe na terra. Então, a terra que nós conhecemos foi Deus quem criou, e tudo que existe na terra foi Deus quem criou. Repetindo, Deus é o Criador dos céus, aonde Ele mora. Deus é o Criador dos céus dos céus. Deus é o Criador dos exércitos dos céus. Deus é o Criador da terra, e Deus é o Criador de tudo que existe na terra. Ainda Neemias diz: Deus é o Criador dos mares e tudo o que neles há. Então, tudo que nós vemos foi Deus quem criou. Aquilo que nós não vemos ainda, Deus também criou. Nós só conhecemos o mundo físico, o mundo céus de Deus, céus dos céus, nós não os conhecemos. É criação de Deus também. Muito bem claro isso para você? Uma das coisas que Deus fala através
do Neemias 9:6 é que os exércitos dos céus adoram a Deus. Então, o que pode ser conhecido por nós como os exércitos dos céus? Uma das coisas que a gente conhece como exército de Deus, biblicamente falando, e a Bíblia faz referência em diversos lugares sobre esta criação, são a criação dos seres espirituais que estão a serviço de Deus e a serviço de Deus e dos homens. Esses que nós chamamos, esses seres espirituais que nós conhecemos e chamamos de anjos. Então veja, Deus é o criador deste exército de anjos. Quantos são quanto é o número dos anjos criados por Deus? Nós não conhecemos o número exato, mas a Bíblia faz referência, são milhares de milhares, milhões de milhões de anjos que Deus criou e que estão a serviço dele, ok? Então, estes seres espirituais, que dentre desses seres espirituais e nós conhecemos como exército de Deus, nós podemos classificar como os anjos. Os anjos, quando foram criados por Deus, e nós também conhecemos os anjos criados por Deus através da Bíblia, eles não são iguais. Deus não criou anjos todos iguaizinhos, todos da mesma maneira, toda com a mesma função, todo com a mesma aparência. Não. Deus criou anjos propriamente dito, anjos comuns, que estão a serviço dos homens, a serviço de Deus, a serviço de Deus comunicar-se com os homens. Deus criou também outras categorias de anjos, que nós chamamos de anjos, né? São seres espirituais. Deus criou, por exemplo, os querubins. Querubins é uma classe de anjos que são diferentes do anjo comum. Nós vemos também na Bíblia serafins. Serafins é uma outra categoria de anjos, diferente do querubim, diferente do anjo comum. São categorias de seres espirituais a serviço de Deus, com função que Deus deu especificamente a eles, né? Então nós temos o anjo, o arcanjo, querubins, serafins. São categorias de seres espirituais criados por Deus e que podemos dizer que fazem parte do exército de Deus. Está claro isso para você? Muito bem. Então, o mundo que Deus criou não é só as coisas visíveis, não é só coisas da terra. Coisas da terra é aquilo que a gente conhece, a ver, a gente pode sentir, mas existem coisas que são criadas por Deus, que são dos céus e que nós não vimos ainda. Possivelmente veremos quando sairmos desse físico que nós temos, que nos prende à terra, e formos para a esfera espiritual de Deus. Aí sim, veremos as coisas que Deus criou nos céus e talvez nos céus dos céus, ok? Dessa forma, então, nós podemos dizer que o mundo não tem só 6.000 anos de história, como a Bíblia como nós podemos chegar a esse número de anos, 6.000 anos, pela história da Bíblia, pela história do ser humano. O mundo tem muito, muito, muito mais tempo do que 6.000 anos. Nós não podemos esquecer que, primeira coisa, Deus criou os céus dos céus, criou os exércitos dos céus. Quanto tempo demorou para Deus criar os céus dos céus e o céu?
e os exércitos dele. Não temos referência bíblica de quantos anos ou milhares de anos nós temos para dizer, olha, Deus criou este mundão velho, né? Lá do céu e da terra em 500 milhões de anos. Não temos nenhuma referência bíblica para dizer quanto tempo demorou Deus para criar todas as coisas que nós falamos, sim, visíveis e as invisíveis que um dia vamos conhecer. Entendeu? Então, quanto tempo demorou Deus para criar os anjos, as categorias de anjos? Também não sabemos. O que nós sabemos, e que a Bíblia nos mostra em determinadas passagens, é que determinado tipo de anjo tem um serviço diferente do outro, né? Você vê, por exemplo, na Bíblia, algum tipo de anjo que Deus mandou que eles viessem até a terra se comunicar com homens, com pessoas. E quando Deus mandou eles se comunicarem, eles não vieram em espírito, eles vieram numa forma humana. Por exemplo, você vai ver a passagem do anjo que falou com Daniel, do anjo que falou com Maria, mãe de Jesus, e assim por diante, do anjo que falou com Abraão, né? Eles vieram numa forma física humana, né? Apareceram para esses personagens bíblicos na forma humana, mas eles são seres espirituais. A Bíblia diz que há anjos poderosíssimos, né? Há categorias de anjos que são poderosíssimas, forte mesmo, né? Poderosas. E a Bíblia fala também, dá a entender que tem um tipo de anjo que foi criado antes, um tipo de anjo que foi criado antes dos demais anjos. Quantos anjos, quantos seres espirituais chamados anjos existem na Terra? Milhões de milhões, né? Se você for ver a Bíblia, verificar em passagens bíblicas, você vai ver que o apóstolo diz que há milhões e milhões de anjos, muitos anjos. Os exércitos de Deus são inúmeros, um número muito elevado. Uma certa vez o Senhor Jesus, quando ele repreendia o apóstolo Pedro, porque foi logo no dia em que ele foi traído, né, e os guardas vieram prendê-lo, né, ele estava orando e a Bíblia diz que anjos vieram confortá-lo. E quando o soldado tenta pegar Jesus, o apóstolo Pedro desembainha sua espada e corta a orelha do soldado. E o Senhor Jesus repreende Pedro sobre esse ato que ele fez. Ele disse: se eu quisesse ser defendido, eu oraria ao meu Pai e ele mandaria anjos, legiões de anjos para me defender. Isso quer dizer, Deus tem muitos seres espirituais que nós chamamos de anjos, né? E claro que tem as suas categorias dentro dessa classe de anjos, como querubins, serafins, arcanjos, né? E anjos comuns. Você vai ver que a Bíblia fala em diversas passagens sobre esta categoria de seres espirituais. Milhões e milhões de anos pode ter demorado a criação de todas as coisas. Você pode dizer assim, mas então como que Deus pode ter criado assim em milhões de anos e não tem nenhum registro na Bíblia da quantidade de anos? Bom,
uma forma de explicar isso para você é que eu entendo assim: Deus não tem contagem de tempo para ele, porque ele é infinito, né? Nada pode matar Deus. Deus existe por si só. Ele já existe, nunca morrerá. Ele é eterno. Então, alguém com esta definição que é eterno, ele precisa de contagem de tempo? Não. Ele não precisa de contagem de tempo, porque ele é eterno e ele é sempre igual. Nós humanos, sim, precisamos do tempo, precisamos da contagem de tempo. Nós sabemos quando nascemos, sabemos quando somos jovens, sabemos quando somos maduros, sabemos quando estamos velhos, idosos, sabemos quando estamos preparados ou não para morrer, porque já é determinado para nós, na nossa natureza, um tempo de vida, né? Nós precisamos da contagem do tempo. Mas Deus, que é infinito, que Ele não nasceu e Ele não morrerá, para que haveria contagem de tempo para Deus? E isso eu posso dizer para você através da segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Veja o que diz o apóstolo Pedro na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vou repetir. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para Deus, não importa se Ele demora 1000 anos para criar um tipo de anjo, uma categoria de anjo, se demora um dia para criar um outro tipo de anjo, não importa. O que sabemos é que este mundo que Deus criou, ele não tem só 6000 anos. Toda a criação de Deus é muito, mas muito tempo foi demorado para a criação, né? Mesmo no tempo da criação da terra, que nós falamos que Deus criou em 6 dias, será que foram apenas 6 dias e 24 horas? Não sabemos também. Não sabemos se este 6 dias pode ter sido 6000 anos ou não, né? Porque se cada dia é 1000 anos para Deus, é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, possivelmente, né, essa interpretação da criação em 6 dias não seja somente em 6 dias e 24 horas. Está claro para você isso? Então veja, o que eu quero que nós entendamos no dia de hoje é que Deus é o Criador de tudo, tudo que existe, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, conhecidos por nós ou desconhecidos por nós. E tem muita coisa que Deus criou que nós vamos conhecer só depois que nós partirmos desta terra. E com certeza nós ficaremos maravilhados. O apóstolo Paulo, ele em elevação do seu espírito, quando ele foi tomado pelo Espírito, e a Bíblia diz que ele foi até uma região do céu, chamado até o terceiro céu, e ele viu e ouviu coisas inefáveis, coisas que ele não tinha explicação de falar, para esclarecer, e ele não chegou a ver Deus. Ele foi levado aos céus dos céus, porém não viu Deus. Ele ouviu e viu coisas tremendas que ele não tinha explicação.
Deus é maravilhoso? Sim, Deus é maravilhoso. Por isso, Ele é Deus. Deus é o Senhor, é o Criador, e a Ele nós devemos adorar. A Bíblia diz que os exércitos de Deus o adoram a Deus, adoram a Ele. Se os exércitos de Deus adoram a Ele, quanto mais nós, eu e você, que somos criaturas, criados por Ele, em amor, não devemos adorá-lo. Sim, precisamos adorá-lo, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Deus te abençoe. No próximo sábado, nós estaremos falando novamente desta criação dos céus, do céu, dos exércitos dos céus, da origem do mal, também porque Deus é o Criador do bem e do mal. E nós vamos entender isto nos nossos próximos encontros, através do canal Ele, Você e Eu. Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos dirigiu. Nos abençoe agora, Senhor, para que possamos, na continuidade, Senhor, de falar do Senhor e da Tua Palavra, nós tenhamos revelações do Senhor para entendermos, Senhor, com o nosso entendimento, tudo aquilo que é criação Sua, tudo aquilo que é para o Seu louvor, para a Sua glória. Abençoa o nosso dia, no nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Amém. Até o próximo sábado, Nós estaremos novamente reunidos para falar sobre Deus. Não esqueça de se inscrever no canal Ele, Você e Eu em uma história de amor. Indique também este canal para um amigo seu. Deus te abençoe. Fica na paz.